Quero primeiro agradecer ao presidente Antônio Fabrício, quero agradecer duplamente, não só pela possibilidade de estar aqui, mas por ter confiado a mim a presidência da Comissão de Direito Administrativo, que para mim é motivo de muito orgulho. Acho que a gente faz um time bem bacana na comissão, acho que a gente tem feito um trabalho, né, a equipe inteira, um trabalho interessante de divulgar os pensamentos mais contemporâneos, ou, na verdade, as questões mais contemporâneas que envolvem o direito administrativo. Dizer que é um prazer muito grande, e não é todo dia, né, que eu divido a mesa, eu, Maria Fernanda, Tatiana, Luciano, Egli e Sebastião. Então, é realmente um momento de grande satisfação. Quero cumprimentar a plateia, vou fazendo a pessoa do Peter e da Rosângela. Primeiro, porque eu não consigo enxergar, porque eu sou míope, insisto em não usar óculos e tenho alergia à lente. Então, realmente, mais ou menos enxergo um pouco as pessoas, mas dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui para que a gente possa falar alguma coisa sobre a questão do futuro das contratações públicas. Eu acho importantíssimo, quando a gente pensa em futuro das contratações públicas, ou futuro de qualquer outra coisa, futuro das ações diretas de inconstitucionalidade, futuro das relações trabalhistas, que a gente pense um pouco também no porquê que estamos vivendo este presente, que é um presente fruto ou destinatário de uma crítica muito ácida. Quando nós pensamos em licitações e contratos e pensamos necessariamente na lei, que ainda é a lei vetora das licitações e contratos, pensamos na Lei 8666. A Lei 8666, como todos nós que trabalhamos na área sabemos, ela é fruto de uma ideologia, de um modelo de Estado, que, à sua época, era considerado um modelo de Estado adequado, que é o modelo de Estado burocrático, cuja raiz está num controle ritualístico. Obviamente que isso não discrepa da ideia de eficiência. Não se pode dizer que o princípio da eficiência é avesso ao modelo burocrático. Apenas que o modelo burocrático atribui ao controle ritualístico o ganho de eficiência que ele espera ser obtido ao final. E essa ideia de controle do passo a passo, ela também se relaciona a algo com o qual convivíamos, não que tenhamos superado, e o contrário, na verdade, se sucedeu, estamos cada vez mais desconfiados do administrador público, mas 1993 talvez simbolize o ano em que essa desconfiança com a redemocratização do país se solidifique, ou, naquele momento, se tenha solidificado. Afinal de contas, tínhamos acabado de depor um presidente da República e, portanto, o nosso sonho de uma redemocratização que fosse não apenas uma redemocratização formal, mas material, no sentido de realmente se valorizar a cidadania, se valorizar o patrimônio público, se valorizar o interesse público e o recurso público, começava a se desmoronar. Portanto, o nosso legislador, reativo a isso, editou uma lei em que o elemento da desconfiança e do controle é o elemento, ou são os elementos latentes. Essa desconfiança, ela tanto se manifesta internamente, não é sem razão que as exigências sobre a composição da comissão de licitação são exigências que levam em consideração a relação de maior intimidade do servidor com o Estado, não se admite a presença de servidores comissionados numa comissão de licitação, não por outra razão, o critério do menor preço é o critério considerado menos, e de fato é mesmo, menos avesso a ingerências indevidas, o critério mais utilizado, tanto é que, mesmo quando as licitações não são de menor preço, envolvem técnica, seja o melhor técnico ou a combinação de técnica e preço, o preço acaba tendo uma primazia. E também vamos perceber que essa desconfiança está manifestada quando a lei, apesar de admitir, desde 93, uma certa flexibilidade na postura da comissão, a interpretação que se deu naquele momento foi de que essa flexibilidade poderia gerar algum tipo de tratamento desigual, alguma ofensa à ideia da isonomia. E nós todos sabemos, uma das finalidades da licitação é efetivamente garantir, em alguma medida, uma possibilidade mais democrática de participação
diante da administração pública, de oferta de propostas diante da administração pública. Esta desconfiança também se manifesta quando nós percebemos que a linha da Lei 8.666 é a de que a administração pública é a tutora do interesse público. De outro lado, em sentido absolutamente antagônico, estaria o particular, tanto o licitante quanto o contratado. Portanto, na hora de sopesar o interesse público com o interesse do particular, a lei, obviamente, ela vai preferir a tutela do interesse público, por isso as cláusulas exorbitantes, por isso um contrato, que é um contrato de adesão. Mas, ao mesmo tempo que esta lei, que tem esses dois alicerces, do controle ritualístico que se relaciona à desconfiança, faz com que a relação seja uma relação tendenciosa a favor da administração pública, e não vamos ignorar que entre administração pública e interesse público não há identidade, não necessariamente a lei acabou favorecendo o interesse público, ela favorece a administração pública, o que não significa dizer necessariamente favor ao interesse público, mas o legislador talvez não tenha se dado conta de que, quando ele enumerava as cláusulas exorbitantes, por exemplo, dizendo da alteração unilateral dos contratos, por exemplo, dizendo da rescisão unilateral, que pode se dar, inclusive, sem falha do contratado, quando ele diz que a administração pública está, de certa forma, autorizada a atrasar os pagamentos, talvez ele não tenha percebido que essas cláusulas exorbitantes, ao invés de favorecerem o interesse público, podem, e é isso que acontece em boa parte dos casos, prejudicá-lo. Elas podem favorecer a administração pública, em especial a administração pública caloteira, em especial a administração pública que se acha efetivamente dominante na relação contratual. Mas o interesse público nem sempre é agasalhado por isso, muito antes pelo contrário, ele pode ser prejudicado porque as empresas, sabendo que vão enfrentar uma relação contratual com este viés, com esta natureza, elas se preparam para esse enfrentamento, e esta é uma das causas que levam a preços acima do que seria o preço desejado, exatamente porque a empresa ela se veste, ela se prepara para aquele enfrentamento. Mas, a despeito disso, a Lei 8.666 também provocou contratos que eu costumo dizer são um pouco infantis. Eu tenho falado, eventualmente posso estar me repetindo aqui, que a relação com a administração pública contratual, referindo-me, obviamente, aos contratos da Lei 8.666, não os contratos de PPP e a outras modelagens contratuais que sofrem uma disciplina específica e que, ao se subordinar a uma disciplina específica que emergiu numa outra época em que já vigoravam outros entendimentos, esses contratos, obviamente, vão estar contaminados ou coloridos por essa nova ideologia. Mas os contratos da Lei 8.666 são contratos que, por outro lado, também infantilizam um pouco a relação. Vejam bem, eu tenho uma administração pública, então, ora madrasta, no sentido da Branca de Neve, no sentido da Cinderela, porque é uma administração pública que olha, ao olhar com desconfiança e ao ser tratada com primazia pelo legislador, ela aparece com todas as suas forças, mas, por outro lado, é uma administração pública que também, em decorrência da lei, se mostra uma verdadeira avó. E a avó aqui, também estou fazendo alusão àquela avó. Eu sempre falo da minha mãe quando falo da avó. A minha mãe, eu tenho um filho gordinho e faço um esforço danado para o menino comer menos, e a minha mãe vai todas as terças e quintas na minha casa e não há uma terça e quinta que ela não aparece com alguma coisa engordativa para a criança. Porque não adianta você explicar, a avó é aquela que autoriza o mal feito, que autoriza o desacordado com os pais. Então, a administração pública, por mais que isso possa parecer paradoxal, ela também é uma administração pública benevolente nas relações contratuais. E essa benevolência, ora decorre de disposições da Lei 8.666, e eu vou fazer alusão a uma delas, ora decorre de uma falta de gerenciamento contratual, que é atribuível tanto à nossa não preocupação histórica com a execução e gerenciamento dos contratos. Basta ver que a Lei 8.666 maltrata esta parte, ela não se dedica exatamente à execução e ao gerenciamento dos contratos, ela é muito tímida, muito pouco detalhista, não fala nada sobre as características do fiscal, não fala nada sobre como deve ser essa fiscalização.
Enfim, essa não explicitação colabora para que a administração pública não exerça a contento essa atividade. A nossa despreocupação histórica com a execução do contrato também colabora, mas eu disse que a própria Lei 8666 também favorece esse lado avó da administração. Vejam que, pelo entendimento que se extraiu durante um tempo da Lei 8666, não era possível, nos contratos em geral, não me refiro a contratos de PPP, mas nos contratos em geral, que a remuneração não fosse garantida ao particular, porque se entendia que o particular tinha direito a uma remuneração mínima, básica, assegurada. Também não se entendia, durante muito tempo, que o particular poderia abrir mão de determinadas situações ensejadoras de reequilíbrio. Portanto, ainda que se configurasse caso fortuito ou força maior, que, pela lei, levariam mesmo a um reequilíbrio, e o particular abrisse mão disso documentalmente, o entendimento que prosperava era de que ele não poderia abrir mão disso à medida em que esta era uma norma cogente e qualquer tipo de desvio desta norma implicaria em algum tipo de vício. Esse conjunto, ou esse perfil da Lei 8666, pensando em termos contratuais, leva às críticas que nós conhecemos hoje. Então, nós todos, e isso parece uniforme, sabemos que o procedimento de licitação, qualquer que seja a modalidade da Lei 8666, não é um procedimento célere, não era mesmo uma preocupação do legislador que ele fosse célere, ao contrário, esperava-se mesmo um procedimento amadurecido, controlado. Esta era a visão do legislador. É um procedimento que foi maturado para ser mais formal e, portanto, as liberdades, quando são retratadas na Lei 8666, são retratadas de maneira excepcional, não se pensa em liberdade de ação para os agentes públicos, ao contrário, se pensa numa ação absolutamente condicionada e parametrizada pela lei. Sabemos que ele não são licitações e, por fim, contratos que não geram a eficiência esperada, e claro que a eficiência aqui não é só economia de recursos públicos, porque eficiência na administração pública não é sinônimo de eficiência econômica, mas incorpora, de alguma forma, eficiência econômica, e, por fim, não evita a corrupção. Então, a partir de todas essas críticas, se está a cogitar, e há muito tempo se está a cogitar, e todo ano, eu e a Tatiana, a gente sempre fala o seguinte: será que esse ano vai? Todo ano a gente acha que, efetivamente, teremos uma nova lei de licitação. Mas é verdade que, nos últimos 2 anos, isso parece mais próximo, porque eu ainda era aluna da pós-graduação da faculdade, o professor Paulo Neves Carvalho, que foi nosso professor de todos nós aqui, ainda era vivo, quando já se falava numa alteração da lei de licitação. Mas a sensação que todos nós que lidamos com direito administrativo temos é de que realmente isso está perto. Nós teremos uma nova lei de licitação. E o que seria uma nova lei de licitação? Ela teria que, então, beber todas as críticas que se formulam sobre a atual lei de licitações, considerar os avanços da jurisprudência, os avanços em especial da doutrina, aquilo que os tribunais de contas, em especial o Tribunal de Contas da União, fala sobre licitação, as mudanças legislativas que já se mostraram bem-vindas, e sejam elas no RDC, na lei do pregão, na lei de PPP, na lei de concessão, e nesse chacoalhar de ideias e nessa verificação interna do que é que não deu certo, do que é que precisa melhorar, pautando nas 2 grandes ideias centrais, que são eficiência, busca de eficiência e busca de controle para se evitar a corrupção, a lei, ou o PL, que estamos diante, por enquanto, de um PL, deveria estar mencionando tudo isso. Esses, os 2 focos de preocupação que imaginamos devam motivar o advento de uma nova lei. Melhoria de eficiência nas contratações, não necessariamente significa dizer redução de custos, e controle para se prevenir práticas de corrupção. Quando nós vamos olhar o PL, o 6814, para verificar o que ele está trazendo, eu identifico uma série de avanços. E penso que outros avanços também são bem-vindos.
Por exemplo, quando nós vamos analisar o que o PL traz em termos de fase interna, que é uma fase, a professora Tatiana Camarão tem o melhor livro sobre isso, que é um livro que se chama Termo de Referência. Não é um livro de utilização limitada ao pregão, porque as ideias que ele consolida são ideias aplicáveis a qualquer procedimento licitatório, até contratações que se fazem sem procedimento licitatório, por dispensa ou por inexigibilidade, mas a ideia com que ela lida é uma ideia de que a licitação e o contrato que vai a seguir, eles estão definidos no sentido de um sucesso ou de um fracasso a prioristicamente. E quando que essa definição se dá? Quando a administração pública está domesticamente, intramuros, na maior parte dos casos, a planejar esse certame. É ali que se decide qual a preferência, o que contratar em primeiro lugar, como contratar, onde contratar. É ali que se decide, enfim, quem vai poder participar do procedimento licitatório. A lei, o PL, melhor dizendo, tem algum tipo de avanço a respeito disso. Por quê? Porque ele fala de planejamento das licitações, ele fala de padronização de editais, catálogo de produtos, catálogo de serviços. Vocês vão me dizer, mas são ideias que não são exatamente novas. A abordagem dada pelo PL é uma abordagem mais robusta do que a abordagem que nós encontramos hoje. Ao falar de padronização, nós não encontramos na Lei 8666 nenhum tipo de requisito adicional à ideia de padronização. Ela já é uma ideia da Lei 8666, mas como se faz essa padronização está sendo mais bem explicitado no PL, assim como a ideia de catálogo de produtos. Por que isso é importante? Porque isso se afina tanto com busca de eficiência quanto de controle. Se estamos a falar de licitações que são feitas cotidianamente, não faz sentido que os editais não sejam padronizados, que já reflitam um pensamento amadurecido por parte da administração pública. Os editais devem, se são bons editais, se a descrição do produto é uma descrição sábia, se aquilo já se mostrou, através de uma experiência anterior, satisfatório, deve-se padronizar. Central de compras também. Claro que a gente já identifica entes federados que utilizam a ideia de central de compras, o que leva a uma economia de escala, mas passa a ser uma orientação não, porque é uma regra contida num texto legal, ou a estar contida num texto legal, determinando que a ideia de central de compras seja uma ideia cogente. Uma melhoria, e aqui acho que é uma melhoria ainda muito tímida, na questão de como formatar o custo, como orçar a contratação pública, porque nós não temos rigorosamente nada que vá balizar o trabalho daqueles agentes públicos que podem vir a ser responsabilizados no futuro, quando eles estão diante desse cenário da orçamentação. A gente sabe que as orientações hoje são orientações ditadas pelo TCU. Foi o TCU que criou a regra de 3 orçamentos e é o próprio TCU que já se deparou com a ideia, já concluiu que os orçamentos não são a fonte mais importante de pesquisa da administração pública. A Lei 8666, que nada trouxe sobre isso e que deveria ter trazido, já que a maior preocupação dela era com controle e desconfiança, nada falou em termos mais concretos sobre controle de custo. Dizer que aquilo tem que estar explicitado em planilha é não dizer grande coisa, porque não diz como é que eu formo o item que vai compor a planilha. Quantos orçamentos eu preciso ter, como que eu busco esse orçamento, qual é a credibilidade de orçamento, como é que a pesquisa em sites, se for o caso, pode ser feita, qual é a questão temporal para se fazer a pesquisa, se posso ou se não posso usar sites de revenda de produtos, não posso, mas isso foi dito depois. Então, o que a gente tem hoje de apoio é muito pouco. É o que o TCU diz, é o que a doutrina explicita e é o que está na instrução normativa número 5, que, todavia, não tem aplicação obrigatória fora do âmbito da administração pública federal. A questão da inversão das fases, é curioso que, durante muito tempo, a inversão das fases era apenas aplaudida, exatamente porque ela evita discussões administrativas e judiciais que não são proveitosas, porque antecipam
um momento que talvez fosse o momento ideal para que elas acontecessem. Agora, quando já se planeja que a inversão das fases se torne obrigatória, mandatória para qualquer tipo de licitação, levanta-se parte da doutrina para dizer que aquilo pode não ser a melhor escolha. Eu definitivamente não concordo. Uma redução do calote da administração pública. E aqui que eu me refiro. Hoje, tal como está redigida a Lei 8666, a administração pública pode, porque acaba que é assim que a administração pública quis interpretar, atrasar os pagamentos em até 90 dias, sem que isso autorize por parte do particular, a não ser que ele obtenha algum tipo de pronunciamento da administração, ou melhor ainda, judicial, no sentido oposto, interromper ou suspender as obrigações que lhe foram atribuídas. Este atraso de 90 dias, como eu adiantei, faz com que as empresas, exatamente porque elas sabem que podem ter que lidar com essa e outras mazelas dos contratos com a administração pública, inflem as suas propostas. Isso sem falar num problema de corrupção que também pode estar estimulado pela letargia no pagamento da administração pública. A lei pretende não suprimir totalmente a ideia de que a administração pública possa atrasar os pagamentos, mas está a estabelecer que este atraso, vamos dizer assim, não pode superar 45 dias. Portanto, eu acho que, se não é possível, de forma definitiva, já dizer que a administração pública não está autorizada, porque não deveria estar, afinal, ninguém acorda entediado numa segunda-feira de manhã e faz um procedimento licitatório, isso é fruto de um planejamento. Então, a regra deveria ser que a lei sequer admitisse essa possibilidade, que isso viesse a ser excepcional e fruto de uma interpretação diante de uma situação concreta absolutamente excepcional. A lei está prevendo contratos de eficiência, o que, de alguma forma, retira aquele caráter infantil das relações. Eu assumo que posso nada receber, isso é feito desde sempre, se eu concordo em participar de uma licitação que tenha esta regra como uma regra motora, isso vai ser admitido na futura lei de licitação, assim como a ideia de remuneração variável, que é tão latente nos contratos de PPP, embora não seja obrigatória, é o que se vê na prática, vai estar incorporada nos contratos em geral da administração pública. Teremos uma extensão do uso de pregão, se tudo caminhar desta forma, porque o pregão passará a ser admitido para obras. O registro de preços também passará a ser admitido para obras, e são duas ferramentas extremamente úteis para a administração pública. Não é todo mundo que concorda com a utilização de obras para o pregão. As empresas que lidam com construção civil são avessas à ideia. Nós já participamos de uma discussão sobre isso, né, Maria Fernanda? Na FIENG, mas, enfim, é um tema mais polêmico, mas isso está sendo previsto. Então, há uma expansão do SRP, do registro de preços, e há uma expansão qualitativa na utilização do pregão. Qualitativa exatamente para abarcar uma outra qualidade de objeto, que são as obras que não estaria identificado. Um aumento das penas, no sentido de combate à corrupção, algumas infrações, alguns ilícitos penais antes puníveis com a detenção passam a ser puníveis com a reclusão. Então, há um endurecimento por parte do legislador com os ilícitos praticados na seara da corrupção, da contratação pública. E, finalmente, algo que me parece muito interessante, que já estamos vendo amadurecido nos entendimentos dos órgãos de controle, mas que estará positivado na lei e não apenas admitido ou reconhecido como vital pelos órgãos de controle, que é a ideia de um formalismo moderado, prevendo o PL textualmente que não se deve descartar a participação de determinados licitantes, ainda que existam erros e deformidades, quer nos documentos, quer nas suas propostas, entendendo que esse afastamento dos licitantes é um afastamento que deve se dar em situações em que os vícios são vícios insanáveis. Portanto, dentro desse espaço curtíssimo de tempo que me foi dado, a proposta que era levar aos senhores algumas das ideias que prometem estar no futuro diploma legal com que nós vamos trabalhar,
mas dizendo que, apesar desses avanços que eu enumerei, pode ser que nem todo mundo esteja de acordo que eles são todos avanços, a lei, o PL ainda está a carecer de algumas melhorias. E, citando apenas duas delas, a melhoria na formação de custo, isso ainda não está redondo no PL, e nem a melhoria na questão da gestão e fiscalização de contratos. Passa a se falar um pouco mais disso, mas não se fala de maneira absolutamente satisfatória. Muito obrigada.